Eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar uma coisa. Sabe como é que a interação de passar informações, isso faz parte do conceito de sociedade. Ser sociedade é ter essa habilidade de interação, de interagir, de se comunicar, de passar experiências, né? Assim como o professor que aprendeu muito, que sabe muito, ele tem essa vocação de dar aula e fica ali várias pessoas que pagam mensalidade, né, para aprender com o professor que já é um sabedor de determinados assuntos. Assim, não querendo ser um professor, um mestre, uma pessoa que saiba mais do que as outras, mas aquilo que nós estudamos, nós passamos, independente de quem quer que seja. Se você sabe, desde uma pessoa simples, como um mecânico, que chega ali ultrajado, de graxa, né, com as roupas típicas da mecânica, e você fica calado diante dele, diante do conhecimento dele, porque ele é um mecânico de automóvel e que vai solucionar o problema do seu veículo. Então, o que eu quero dizer é mais ou menos isso. Um passa para o outro e você aceita ou não. E dentro desse... Eu quero falar num assunto que diz respeito aos seus sonhos, aos seus objetivos. Você não deve parar de sonhar. Você não deve parar aquele projeto, aquele plano, aquele sonho que você tem, por interferência de quem quer que seja. Aquilo que está lá programado nos seus desejos de realizar, de realização, você não deve nunca parar de implementar para que aquilo venha se materializar. Você deve continuar exercendo esse papel ativo de frequência, né? De frequências positivas, porque ela vislumbra ali um acontecimento que vai lhe beneficiar. Mas o que ocorre é que as mais querências, as mais conversações, como a Bíblia fala, que corrompe os bons costumes, nós somos cercados e bombardeados diariamente quando nós abrimos a boca para falar o que não deve, como os nossos projetos, nossos planejamentos. Então não se fartaremos de dizer, para ficar de boca fechada, para que sua corrente vibratória não venha enfraquecer pelas vibrações, né? Pelas vibrações contrárias. A Bíblia fala: até um tolo se faz sábio quando fica de boca fechada. Então você não deve contar nunca os seus projetos, os seus planos. E você não deve desistir deles. Porque assim como nós atiramos uma pedra no lago, em que ao cair a pedra com a sua massa, ela transforma ondulações no riacho. São vibrações que vai levando as correntes para os lados. E quando você recebe uma malquerência, quando você recebe uma energia ruim, negativa dos seus amigos, dos seus parentes, de pessoas, quaisquer que sejam, quando ela cai na sua mente, ela faz como ecoa as ondinhas que vão para os lados. Uma palavra negativa te leva para os lados. Por isso que você deve se abster das más conversações das pessoas, não o isolamento físico total, mas ter muito cuidado no que você fala, porque as irradiações, como as ondinhas, ela tem uma frequência que, quando você é colocada
no seu ouvido contamina o seu corpo. E aí o seu cérebro produz um líquido que vai lhes causar uma falta de estímulo para a realização daquilo que você mais queria. Porque a contaminação é jogada com essa frequência vibratória que vai atingir o seu ego, vai conseguir conquistar, entre aspas, a sua alma, vai conseguir conquistar a sua outra parte, metade, que já estava em dúvida se iria dar certo ou não. O que é você saber se alguma coisa que você está planejando, sonhando, seja uma questão que possa dar certo ou errado? Porque existe dentro de um conceito de visão, dentro de você, uma dúvida. Existe o querer e a dúvida. Nós não temos o não querer, nós temos a dúvida. Mas para essa sua dúvida do seu querer cair por terra e ganhar mais frequência que a outra parte, é uma questão de frequência, é uma questão de ondulações vibratórias que vai atingir num todo o percentual para desestimular a sua vitória, a sua conquista. Porque você observa que os homens que fizeram grandes descobertas, como, por exemplo, vou citar o Isaac Newton, que a força resultante é igual a massa vezes aceleração. A força resultante, da qual é atirada a massa, é a massa vezes a aceleração. Você está me entendendo? Quando aquilo sai da boca de uma pessoa negativa, ela ganha uma aceleração de contamínio dentro da sua perspectiva de sonhos que vai tirar você desse mecanismo, dessa engrenagem, de você desistir daquela casa própria, de desistir do concurso público, de desistir de investir, de desistir em aplicações financeiras, de desistir de assinar aquele contrato, porque a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. O impacto é forte. E nós temos aí, na terceira lei de Isaac Newton, que toda ação causa reação. Mas tem outras, várias leis que é feita por esse físico e matemático Isaac Newton. Nós temos 7 leis quânticas que eu destaco, mas tem outras e outras. A lei do mentalismo imutável, porque ela não se modifica. A lei do mentalismo, a primeira das 7 leis universais, nos diz que o universo é mental. O universo é mental. Nós temos capacidades, forças vibratórias de vibrar infinitas. Não se pode medir um pensamento, não se pode medir uma frequência emocional. Não se pode. Então, a lei do mentalismo é que na primeira das 7 leis universais nos diz que o universo é mental. Isso dito pelo Isaac Newton. A segunda lei da correspondência. Temos a terceira lei da vibração. Como diz, a lei da vibração é toda ação causa reação. Temos a quarta lei, a lei da polaridade. Temos na quinta, a lei do ritmo. Temos na sexta, a lei das causas e do efeito.
temos na sétima a lei do gênero. Então, você deve imaginar que nós somos cercados de energia, de magnetismos, de vibrações. Quem já ouviu nossos pais falar do corte de cabelo na lua cheia? A influência que exerce a lua sobre as ondas, sobre o vento, porque ela vibra através da sua, do seu magnético, a proximidade dos seus movimentos, essas vibrações que faz ondular os oceanos, transformando essas ondulações em ventos. Tudo é vibratório. Você vê o Sol, a Lua, rotação, translação, né? Então nós temos aí esses movimentos cósmicos. Tudo no universo está em movimento. Então, as nossas palavras têm poder, já diz a Bíblia. A palavra tem poder. Então, quando você fala, você vibra para quem está escutando. E quem está escutando, ao receber, com a velocidade da massa vezes aceleração, ela cai, se ela for contrária ao teu estigma, ela vai acender o ódio, a raiva, a ira, porque ela não está vibrando igual a você. Então, o que acontece quando uma pessoa não está na mesma vibrações, na mesma sintonia que você? Ela fica com raiva, com ódio, com a inveja, porque ela não está conseguindo acompanhar você. Então, ela vai ter que explodir dentro desse mecanismo de vibração, de desdenhar, de jogar palavras contrárias, de convencer, palavras de convencimento para você desistir. E aí você, se você tiver com uma guarda enfraquecida, você será apanhada por essa condição vibratória e você vai se desestimular de fazer os seus eventos, dos seus sonhos, dos seus planejamentos, dos seus projetos. Por isso que você não deve falar as suas particularidades. As suas particularidades você fala para sua esposa, para Deus, seus pais, sua mãe, mas nunca para o mundo. Porque quando nós falamos de pessoas, estamos falando para o mundo. Porque o mundo é esse apanhado de universo vibratório que você não sabe ali quem é que está regindo, o que está regendo aquela pessoa que você está falando. Se ela está sendo regida pela vibração negativa, se você jogar um sonho, um projeto para uma pessoa que está com uma vibração maior que a sua, positiva, não vai lhe acontecer nada, pelo contrário. Mas se aquela outra for negativa, ela com certeza vai lhe colocar num baixo astral, num baixo plano espiritual, numa baixa vibração, e você vai realmente cair com peso. Aquele peso que quando chega de manhã, você pensa 3 vezes se vai se levantar. Pelo peso, pelo fardo, que muitos colocam, espiritualizar essa condição como olho grande, inveja. Não deixa de ser, né? Sinuosamente, pensando nessa condição, porque quando fala-se em vibração, também falamos de espírito. O estado do espírito feliz, alegre, triste, estado espiritual, são vibratórios também. No mais, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a todos. E eu estou aqui num lugar simples, mas um lugar que eu tento passar aqui as minhas experiências. Jesus Cristo abençoe a todos, vibrações positivas.